Viva, seja muito bem-vindo. O meu nome é Sara Tainha, sou jornalista da SIC e do Expresso e vou estar convosco ao longo desta próxima meia hora, sensivelmente, para mais um ciclo de conversas terra a terra para discutir o futuro da agricultura. Uma parceria entre o Expresso e a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Temos vindo aqui a discutir vários temas relacionados com os pontos fortes e os pontos a melhorar da agricultura. E o tema que nos traz aqui hoje é a agricultura digital. A tecnologia é importantíssima para se dar o salto, para inovar, para melhorar a investigação científica e para ajudar e muito o setor agrícola, florestal e também agroalimentar. Mas os dados que nos mostram a realidade do nosso país não são os mais animadores e vamos por pontos. Primeiro, os produtores agrícolas em Portugal são dos mais envelhecidos da União Europeia. Mais de 50% têm 65 ou mais anos e apenas 3,7% têm menos de 40 anos. Os dados mostram-nos também que há baixos níveis de escolaridade. 71% dos produtores agrícolas concluíram apenas o ensino básico e somente apenas 6% o ensino superior. Portanto, há muitos desafios: promover uma tecnologia inclusiva, capacitar os empreendedores e produtores para esta área da digitalização e dar-lhes conhecimento técnico para trabalhar com as novas tecnologias. Tudo isto vai servir de ponto de partida para a nossa análise, já a seguir, com o professor Ricardo Braga, do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. Muito boa tarde e seja muito bem-vindo. E a comentadora Aline Oldebovic. Muito boa tarde, Aline, e obrigada por estares connosco. Mas antes de partirmos para esta análise, vamos contar com o enquadramento deste tema da agricultura digital, que nos será dado pelo diretor-geral da AJAP, Firmino Cordeiro. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado a todos. É mais um dos nossos temas nestas conversas terra a terra, conversas de facto que surgem, que são urgentes ao país, porque ao longo das edições anteriores, nesta parceria entre o Expresso e a AJAP, acho que temos trazido ao debate, à discussão e à divulgação de temas extremamente importantes, e veja-se o último das alterações climatéricas e o anterior da economia circular, de certa forma a polémica que nos trouxe no próprio programa. Imagino lá em casa o que é que as pessoas o que estarão a pensar acerca disto e a importância que estes temas têm efetivamente para ser tratados. Aliás, o comentador, e agradeço ao professor Ricardo Braga e à comentadora por nos ter juntado a nós, mas o comentador dizia que, bom, mas não estaremos nesta fase antes um bocadinho do problema. Eu aqui tenho de o contradizer, de certa forma, porque já não estamos. Idealizar uma nova barragem demora imenso tempo, embora já haja estudos, mas se calhar a readaptação aos estudos que já existem vai demorar. Nós somos assim, portanto, a nossa teia burocrática, o nosso complicómetro é uma coisa sui generis que não está de longe adaptado às nossas urgências, porque a começar pela questão da água e a questão das chuvas, e a começar precisamente do sul para norte, a começar no Algarve, nós temos as soluções lá. As soluções existem, só que elas não estão colocadas em prática, porque estão lá todas. Então ainda há a possibilidade de fazer uma ou duas barragens que resolviam o problema. Existe a possibilidade em estudo do transvase do Alqueva, sendo o Alqueva também podendo o Alqueva ser alimentado por transvase, se calhar a partir de mais de outras infraestruturas no norte. E depois temos a questão da dessalinização, que temos à nossa volta aquela quantidade de mar. Mas eu sou defensor, e antes de entrar no tema 2, de uma coisa muito simples: como é que é possível nós ainda termos chuva, embora ela não seja bem distribuída, não tem a abundância que já teve, bem distribuída ao longo do ano, não com a mesma abundância e com as mesmas precipitações que este país já foi contemplado, são menores, mas ainda temos precipitações interessantes, e deixamos correr muita desta água para o mar. Portanto, aqui este é um problema que tem de ser solucionado.
nós temos capacidade de fazer mais barragens, mas imagine-se, o Alqueva demorou 50 anos. E eu tenho dito isto muitas vezes, nós não podemos esperar 50 anos para que surjam mais represas com capacidade para, de facto, armazenar água, que é a base da agricultura. Nós, a este ritmo da evolução da temperatura, sem água não podemos efetivamente fazer, porque à medida que sobe a temperatura, mais água precisam as plantas, mesmo água eficiente, sendo dada nos momentos certos, e é disso que nós vamos falar agora, desta inovação, desta transição tecnológica, desta evolução tecnológica e digital que chegou à agricultura, que já existe na nossa agricultura. Nós não estamos numa agricultura, sei lá, de algumas imagens que apareceram nas televisões sobre o estado da nossa agricultura. Temos algumas coisas dessas, mas mesmo que temos está em evolução e pode ainda evoluir mais. As pequenas microagriculturas, agriculturas de índole mais familiar, agriculturas em zonas do país mais difíceis de fazer agricultura, mas com direito a que se faça a agricultura. Com direito quase por obrigação. Porquê? Porque se não existir lá essa atividade, perguntamos quais são as atividades que podem lá existir. Eventualmente associada à floresta, associada à pastorícia, associada a outras atividades, obviamente, mas os bons e os melhores guardiões da natureza, não tenham dúvidas, são efetivamente os agricultores. Portanto, nesta edição 2, falar de agricultura digital é falar de uma realidade do nosso país e que nós temos de, paulatinamente, ir adaptando isto não só às explorações que já têm uma dimensão suficiente para elas próprias desenvolverem os seus métodos, juntar os dados de tudo e mais alguma coisa para depois os colocar em prática, a quantidade de água no solo, através das sondas, tudo isto chegar ao suporte informático para através de aplicações nos darem as soluções, mas temos um especialista que vai falar sobre isso. Portanto, soluções agronómicas que são mais fáceis de serem interpretadas com dados do que propriamente sem dados, a olhómetro. Hoje não se faz. Quem vai a um médico, a coisa que pede primeiro é a análise. Olha, mostra-me a sua análise. Não tem, então eu vou lá fazer as análises disto, aquilo, e depois é que ele vai analisar o que está em causa. Aqui é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos ter dados, o maior número de dados possíveis, para depois intervir em termos agronómicos. Portanto, mas nós temos de olhar, e eu não queria terminar sem dizer isto, nós temos de olhar efetivamente ao país que temos. E o país que temos, ainda temos uma população de 70 e tal % da nossa população agrícola com um nível de escolaridade básico, portanto, é um entrave a esta evolução digital. 5, qualquer coisa são aqueles que têm cursos superiores na área. Eu quero dizer que ainda é pouco esta franja, existe aqui depois algum número que já tem outro tipo de formações, e nós temos de apostar muito nesta formação digital, a todos eles, porque todos eles, e é esta nota que eu quero deixar, e desafio ao próprio professor, eu acho que todos eles conseguem, através das suas organizações, dos seus agrupamentos produtores, mesmo em regiões mais recônditas, conseguem utilizar algumas práticas da agricultura digital que lhes são efetivamente muito úteis. Este é o desafio que eu deixo à comentadora e ao professor também e à moderadora. Obrigada, Firmino Cordeiro, pelas dicas que nos deu e que vão servir já de análise. Professor Ricardo Braga, a agricultura digital já está a mudar o paradigma do setor ou ainda estamos muito longe dessa realidade? Bom, responder a essa pergunta é simples e complexo ao mesmo tempo, porque depende do que é que definimos como agricultura digital, ou mais concretamente, agricultura de precisão. Hoje em dia existem centenas e centenas e milhares de hectares que já são monitorizados todas as semanas por imagens de satélite. Portanto, é uma tecnologia que está disponível, é gratuita e há muitos agricultores que já tiram partido dela para melhor gerirem depois as parcelas, perceber onde é que têm problemas, questões hídricas, questões nutricionais e resolver localizadamente. Portanto, se considerarmos que isso e efetivamente é, portanto, o conceito de agricultura de precisão é um conceito que já não é assim tão novo quanto isso, portanto, ele existe
desde que a tecnologia GPS se vulgarizou no final dos anos 80 do século passado, o desafio é conseguirmos generalizar, conseguirmos democratizar isto, de modo a que, como disse o engenheiro Firmino, do grande ao pequeno, do norte ao sul, da produção pecuária à produção agrícola, todos os produtores consigam chegar à sua utilização plena. Depois há níveis mais avançados, aquilo que podemos chamar agricultura high-tech, precisão high-tech, porque temos desde o low-tech até o high-tech, há muitos níveis, e aí, quando nós pensamos em adoção, temos que pensar também no contexto e adaptar aquilo que vamos adotar para cada condicionalismo específico. Nós em Portugal temos dos melhores exemplos a nível mundial, quer na produção agrícola, quer na produção pecuária. Temos explorações agrícolas que são do melhor que se faz no mundo inteiro. O que é que se trata, novamente? É de agarrar nesses exemplos, o que se podem chamar de disseminá-los pelo resto demo do farms, país, não é? e disseminá-los, perceber quais foram os pontos-chave que levaram aqueles agricultores a chegar àquele nível e replicar isso pelo resto da agricultura. Aline, o interior do país está de facto preparado para receber essa digitalização? É que temos sítios, por exemplo, onde a internet ainda não chega assim tão bem. Exatamente, eu penso que esse é um dos principais problemas. Mas eu vejo que, e temos vindo a falar e ver nestes programas a questão de que temos mais do que um país na realidade, porque o litoral é completamente diferente do interior. Eu julgo que até não temos 2 países, nós temos 4 países, porque as realidades insulares são também diferentes. Mas principalmente, como estavas a dizer, que a questão do acesso à internet, e quando falamos em agricultura digital, obviamente também temos que falar nesta evolução tecnológica no interior do país, ela está muito deficiente ainda, mas não é só esse o problema. Nós também temos o problema de acesso a infraestruturas de outra ordem, que obviamente, em vez de captar, principalmente captar jovens para o interior, mandam-os embora, nomeadamente o número de creches, escolas, hospitais. Portanto, nunca podemos, e mais do que tudo, nunca podemos ver um setor isolado de todos os outros. E vendo isto na ótica também das pessoas que comumente não estão ligadas à agricultura e que não se preocupam com a agricultura. É um pouco a minha ótica, não é? A minha ótica, a agricultura é ir ao mercado, no fundo, ou ir ao supermercado buscar os alimentos, quer dizer, não vou ao produtor. E talvez tenhamos visto mais recentemente alguma preocupação com o setor agrícola, principalmente devido às problemáticas que assolam a Europa com os ativistas. Nos Países Baixos, depois na Bélgica, a França, que é sempre a nossa realidade mais próxima, e falamos mais da França e da Espanha, mas, por exemplo, na Alemanha, este ativismo tem começado desde 2019. E a grande problemática para eles, e chegaram a parar Berlim totalmente há cerca de um mês, a grande problemática deles se prendem com 3 panos, digamos assim, ou 3 grandes elementos que também nos preocupam a nós, nomeadamente os regulamentos ambientais, a legislação, que implicando e obrigando a determinadas questões relacionadas, obviamente, com os problemas ambientais, também já foi falado aqui em alguns programas anteriores, que não estão, portanto, as exigências destas questões não se coadunam ou não estão paralelamente no mesmo desenvolvimento real. Portanto, os agricultores não têm as possibilidades, pelo menos julgo eu, pelo menos aquilo que eu pude me informar, não têm todos a mesma possibilidade de acompanhar estas questões ambientais. Porquê? Por uma questão
fundamentalmente também de investimento. Há necessidade de investimento a nível para acompanhar estas questões ambientais, há necessidade de investimento para acompanhar também as exigências do bem-estar animal, uma questão de tratamento dos animais, etc. E depois temos outra questão. E a digitalização também tem um papel nisso, não é? Tem um papel fundamental. E agora, como é que nós vamos modernizar se não temos investimento suficiente e não está pensado investimento suficiente que ajude a essa modernização? Esta questão do investimento é importante e eu queria acrescentar também a questão da formação. Certo. Nós temos 71% dos produtores agrícolas que têm apenas o ensino básico. Com estes níveis de escolaridade, é difícil depois pôr em prática a questão da digitalização? Ou, como dizia há pouco, a questão dos exemplos daquilo que já acontece de bom no país pode ser replicado mesmo sem esses níveis de escolaridade? É assim, tudo o que ouvimos é correto. Quando afirmo que a adoção é significativa e depende sobretudo do que é que chamamos de fazer agricultura de precisão, praticar, não quero esconder as dificuldades, elas existem. Essa que referiu do grau de escolaridade é de facto um impedimento, a formação, a falta de capacitação, e por isso existem em vários locais no país já bastante formação especializada para a digitalização. Todas as escolas agrárias e universidades, e até escolas profissionais, dispõem de componente letiva nesta área, portanto, a sensibilizar os técnicos, que por sua vez depois vão sensibilizar os agricultores e chamar a atenção para que estas ferramentas existem, algumas mais complicadas de usar, outras menos, mas lá estarão eles para ajudar. Agora, do ponto de vista da massificação ou da democratização generalizada, há questões que são muito importantes. Portanto, uma delas é, que também se falou num programa anterior, que é a questão da organização da produção. Portanto, novamente, portanto, o setor agrícola é um setor que padece da pulverização do número de explorações. A área média da exploração está abaixo dos 15 hectares. Portanto, temos essa questão da dimensão que, como sabemos, da economia, portanto, a escala é sempre algo que nos ajuda, ou na maioria das vezes ajuda-nos facilita a adoção destas tecnologias. E, portanto, o agrupamento da produção, as organizações produtoras, as associações agrícolas, até as confederações, estamos aqui num evento organizado pela AJAP, que também é isso mesmo, é a divulgação do que é a agricultura de precisão e como é que ela pode ajudar o produtor. Portanto, esse sem dúvida que é um caminho, mas e há outros. O recurso a consultorias, o recurso a prestadores de serviço, que no setor agrícola é algo que, no caso, por exemplo, da maquinaria agrícola, máquinas caras e cada vez mais exigentes e mais tecnificadas, muitas vezes deixa de ser possível o agricultor adquiri-las, porque não tem dimensão para isso, e passa a haver uma empresa especializada para realizar esse serviço. E para tomar conta desse recado. Exatamente, o caso conhecido e muito estudado das ceifeiras debulhadoras nos cereais e outras máquinas. Hoje em dia, felizmente, que o recurso a prestadores de serviço está a ser generalizado para essas empresas, está-se a generalizar, essas empresas depois têm muito mais área para trabalhar por ano, conseguem reduzir custos para o produtor e serem mais especializados naquelas operações. E eu vou querer ouvir já daqui a pouco exemplos práticos do que é que acontece em Portugal, para darmos esses bons exemplos também aos agricultores que nos acompanham. Aline, mas do ponto de vista político, existe uma estratégia definida para a transformação da agricultura em Portugal? Sinceramente, eu julgo que a existir, ela não tem passado a mensagem para fora. Nós tivemos eleições há pouco tempo e vimos que não foi de todo um tema de debate durante a campanha eleitoral. E, portanto, até há esse entrave, havendo política, de facto,
penso, isso poderá o professor saber melhor dentro da área portanto, que está ligado dos agricultores, saberão com mais especificidade se há um programa pensado ou não, mas do ponto de vista geral, nós temos a ideia que não está pensado nada. É claro que há, e dentro da União Europeia, há uma quantidade de programas que estão estabelecidos. Eu penso que até em 2022 penso que até foi em outubro de 2022 que acabou um dos programas que tinham como um financiamento mínimo €500 mil e um financiamento máximo €1 milhão para jovens agricultores, a fundo perdido, e portanto, mas chegar à população, no geral, esse tipo de informação não existe. O que nós sabemos é que, de facto, nós temos 95% de território de terra, no fundo, 78% dela é terra arável, 16% não, de mato e no fundo, de terrenos incultos. E qual é o grande aproveitamento desse território? Não nos chega essa informação. E falou-se, penso que foi no programa anterior, entre várias questões relacionadas com a problemática da água, não é? E recordei agora a questão da dessalinização. Nós temos, salvo erro, e o professor poderá ajudar-me nisto, eu penso que temos uma central dessalinizadora em Portugal. Em Espanha há 700 e recentemente, penso que foi em novembro de 2023, que a Noruega arranjou um novo sistema de dessalinização. É uma palavra muito difícil. Tem muitos e para uma pessoa que é disléxica ainda é pior, mas que consegue fazer cerca de 50 milhões de litros por dia, transformação de água salgada em água potável, e isso de facto poderia ajudar e muito, penso eu, aos programas de cultivo em Portugal. Professor, isto é uma ferramenta tecnológica que pode mudar aqui a questão da água, não é? Sim, mas é uma questão central, obviamente, na questão do problema das alterações climáticas. Isso também já falámos muito sobre isso. Já foi abordado. Extravasa um bocadinho aquilo que nós entendemos com o que é a digitalização, concretamente a agricultura de precisão. Mas sim, a questão dos recursos hídricos, estamos num clima mediterrâneo que tem uma especificidade única no mundo, que é chove quando está frio, quando a temperatura não é apropriada para o crescimento das culturas, e no verão não chove quando temos temperatura. Portanto, este desfazamento é crítico para a produtividade, ou para a falta de produtividade da nossa chamada primavera-verão em Portugal. E daí, isso torna a tarefa dos agricultores ainda mais difícil. Exatamente. Daí o armazenamento, que tanto se fala, e dessa necessidade. Em relação a exemplos concretos ao nível da digitalização, algum exemplo que se lembre para demonstrar daquilo que melhor se faz em Portugal nesta área? Muitas coisas, isso é fácil. Portanto, eu falei da questão da utilização das imagens de satélite, que acho que é paradigmático, primeiro porque no caso do programa europeu temos um satélite, que é o Sentinel, que disponibiliza, imagino, a cada 5 dias uma imagem que é uma espécie de um raio-x das nossas parcelas. Portanto, corresponderia nos humanos a todas as semanas irem fazer uma análise ao sangue, por exemplo. E, portanto, isso é fascinante. Está disponível e que é gratuito. Está disponível e é gratuito. Qualquer um pode. Lá está. O saber também tem um valor, não é? Daí a questão da capacitação que é preciso dar aos agricultores. Portanto, esse é um exemplo muito simples e é uma boa porta de entrada. Mas depois temos coisas mais corriqueiras. Sondas de água no solo para avaliar o teor de água no solo, para fazer as recomendações de rega de acordo com as necessidades de cada local da parcela. Portanto, isso também é corriqueiro hoje em dia em Portugal. Tratores conduzidos autonomamente por GPS, também é algo que se pode ver corriqueiramente em Portugal. E agora que tanto se fala da inteligência artificial, e com a questão da inteligência artificial? Inteligência artificial. Bom, depois entramos. Eu geralmente tenho uma abordagem um
mais pragmática e mais terra a terra. Mas podemos falar da inteligência artificial. Eu ainda agora estamos todos muito fascinados com o ChatGPT, um exemplo de uma empresa, da OpenAI. Eu ainda este fim de semana estive entretido a utilizar, a testar, a fazer perguntas ao ChatGPT. A ver os limites. A testar os limites. E fiz alguns posts no LinkedIn com exemplos que dali resultaram. E então perguntei, por exemplo, para me fazer um calendário nos próximos 15 dias, da adequação ou não em termos climáticos, vento sobretudo e temperatura, para a pulverização das culturas. E o que é certo é que tive ali uma resposta em tempo real, foi à internet buscar as previsões meteorológicas e fez-me ali uma tabela dia a dia com a possibilidade ou não para cada dia. Ou, por exemplo, a estimativa de data de floração da cultura através do integral térmico. Também aquela ferramenta foi capaz de me dar e de resolver exercícios. Eu falava esta semana aos meus alunos que coloquei o enunciado dos exercícios do exame no ChatGPT e ele soube resolver os exercícios. Isso para os professores são os dois. É um pesadelo. Não é nada, não é um pesadelo. Desculpe, quando são não é nada os um trabalhos. Pesadelo, é fantástico. É fantástico por um lado, mas por outro. É uma faca de dois gumes. Sim, com certeza. Ali, nesta questão da inteligência artificial, que desafios é que traz à agricultura e como é que a agricultura se deve preparar para receber estas ferramentas e torná-las úteis? Eu acho que isso vai implicar aquilo que o professor estava a falar há pouco da formação e a necessidade de formação. Portanto, com este exemplo fantástico, relativamente... Sim, e do sentido crítico, claro, relativamente à inteligência artificial. Mas para se chegar lá, e estamos ainda mesmo agora a dizer da dificuldade, às vezes, que os alunos, e neste caso seriam, portanto, os jovens até agricultores ou agricultores já séniores que estão habituados. Aliás, a agricultura, pelo que eu pude perceber, na franja etária até aos 40 anos é uma percentagem mínima. Mas mesmo assim... 3,7%. Exatamente. É muito pouco, mas mesmo esses não têm uma formação tecnológica e relativamente a este âmbito desenvolvida. Eu penso que passa mesmo muito pela formação para conseguirem dominar estas e utilizar a tecnologia em seu favor. Este exemplo foi um exemplo fantástico. Talvez até a questão dos drones, que pode ajudar e muito. Isso está a acontecer. Que está a acontecer. Não com a velocidade que nós gostaríamos, exato, mas está a acontecer. Exatamente. E as ajudas públicas, que é sempre também um tema, poderiam ter um papel mais importante do que o que estão a ter. E já podemos falar sobre essa questão, mas, por exemplo, em inovações tecnológicas, com a inteligência artificial, como é que podem ajudar, por exemplo, estas ferramentas a prevenir, por exemplo, pragas? Nos cultivos. Eu acabei de dar um exemplo da utilização de uma ferramenta dessas para nos ajudar a fazer a previsão. Das condições ideais para as infecções dos fungos e, portanto, ajudar o agricultor. Isso já existe, aliás, não com a tal inteligência artificial, com modelos matemáticos puros e duros. O que a inteligência artificial nos dá é facilidade, é através da nossa linguagem normal, escrever num programa e ele que tem um modelo por trás, responder-me como se fosse um humano. Pronto. E isso é que muda tudo, não é? Muda tudo. Lá está, facilita, democratiza o acesso ao conhecimento. Portanto, lá está, essas ferramentas existem, não são uma ameaça, penso que essa informação é importante. Exigem uma coisa que também é cara, que é ter sentido crítico. O sentido crítico cria-se com uma cultura, com educação, com formação e com espírito de debater temas. Não adianta tentar travar a mudança porque ela já está a acontecer. Deu sempre errado, não é? A nível das políticas públicas para pôr em prática estas questões todas que falámos, este é um dos temas que temos vindo a abordar em todos os programas, que é a questão daquilo que os agricultores precisam por parte do poder político para fazer acontecer. Sim. Ao nível das políticas públicas, o que é que tem de ser a prioridade nesta questão da agricultura digital?
Eu julgo que tem que se apostar, como o professor estava aqui mesmo a fazer a referência, na questão da formação, na questão da captação das populações para o interior, porque não vale a pena estar a fazer formação, depois as pessoas não a utilizam no local. E há pouco tu falavas das questões dos serviços que não existem, das infraestruturas, os transportes, aliás, a rede de transportes para o interior é risível. Gastam-se horas e horas para se chegar a algum lugar, a algum ponto, e quem diz a nível de passeio, quanto mais a nível de produção agrícola, como é evidente. Pois também tem-se falado muito nisto, na questão de género, ou seja, 1 em cada 3 produtores singulares agrícolas, 1 em cada 3 são mulheres, não é? 1 em cada 3 é uma mulher. Portanto, o que é que há, e a nível de composição física e de estrutura, obviamente, é diferente do que de um homem. Mas aí a tecnologia também ajuda. Era exatamente Sem esse o dúvida ponto. nenhuma, Mas há esse conhecimento, há políticas no nosso país em que se aposte nas mulheres e que se mostra, olha, não há perigo nenhum, dá perfeitamente para fazer este tipo de formação e ter uma empresa... Uma empresa agrícola? Exatamente, uma empresa agrícola. Há incentivos a esse nível. De facto, é preciso procurar muito para tentar saber se realmente existe e pelo que eu pude perceber, não são estimulados estes projetos e perde-se muito porque há uma grande necessidade, nós temos matéria-prima, há uma grande necessidade de desenvolvimento no nosso país, tanto a nível agrícola, mesmo do interior a todos os níveis, a todos os setores, e penso que isso tem sido negligenciado já há muitos anos no nosso país. Professor, da sua experiência, é professor universitário. Sim. Os seus alunos, quando acabam os cursos, têm vontade de ir viver para o interior? É que depois, olhando para aquilo que existe, não há creches, os serviços de saúde são deficitários, os transportes também. Sim. Sobre isso, a diversidade de origens dos alunos é grande. Há alunos que vêm do meio rural, como aqui foi dito já, ou noutro programa. Portanto, a maior parte do território é rural e, portanto, temos muitos alunos. Há anos em que é a maioria, há anos em que não é, mas também temos alunos que vêm, que são 100% citadinos. E o que eu lhes digo é, todos são bem-vindos e todos são necessários para o setor agrícola, até os que vêm de outras áreas, que foi algo que aconteceu desde 2008, também já foi abordada, da crise de subprime, a capacidade do setor agrícola de atrair profissionais de outras áreas que vêm fazer o seu reskill na agricultura. E isso é de uma riqueza enorme, porque trazem backgrounds diferentes. Mas concretamente, em relação aos alunos, há tudo. Há alunos que vêm do meio urbano e que não vêm o dia para irem trabalhar para uma exploração agrícola. Os alunos que vêm naturalmente do meio rural já vivem esse meio e, portanto, já sabem o que é que a casa gasta e, portanto, querem também voltar às suas origens. Portanto, mas esta questão dos serviços deficitários e, por exemplo, do 5G não chegar ainda a todo lado, certo, não os afasta? Novamente. Não estamos a pintar tudo maravilhoso, não é? Há problemas. O meio rural, curiosamente, portanto, a questão da conectividade é um problema, mas também gosto de dizer isto, que é, há zonas em Lisboa que eu não tenho ligação de rede, portanto, não é um problema sem qualquer dúvida muito mais gravoso no interior. Mas eu diria que é um problema nacional. A nossa rede de cobertura que nós vemos publicitada não corresponde de todo, a meio da ponte, por exemplo, as chamadas caem sempre, quer dizer, da ponte sobre o Tejo. Portanto, sim, mas professor, há problemas... é recuperável passado uns metros, enquanto que no interior claro, não há de todo. É isso que eu estou a dizer. Portanto, não é comparável, não claro, quero comparar. Portanto, há problemas no meio rural que tem, mas eu diria que
muitas vezes, outro problema que às vezes não nos apercebemos no meio rural tem a ver com a falta de recursos humanos. Portanto, as pessoas, Falta de gente. falta de gente com capacidade técnica e também trabalhadores, simples trabalhadores, que também é um tema que infelizmente nos mídias aparece sempre com uma conotação negativa que tem a ver com migrações e, portanto, o setor agrícola é um setor que ainda tem, diria, porque também a digitalização e a mecanização vão resolver essa questão. Nem toda já está resolvida em muitas culturas, mas há outras que ainda não. Como por exemplo? Como, por exemplo, culturas 100% mecanizadas. Olha, o olival em Sebe é uma cultura em que a questão da mão de obra está resolvida. Ela existe, mas a capacidade de trabalho de cada trabalhador é muito elevada. Os cereais, todas as culturas, chamadas culturas arvenses, o milho, os cereais de inverno, trigos, aveias, tudo isso está totalmente mecanizado. A produção de forragem está completamente mecanizada. Depois há outras culturas que estão ainda, por exemplo, a viticultura tem ainda a questão a colheita está mecanizada, a colheita com a vindimadora, a poda está neste momento em processos de vir a ser totalmente mecanizada. Quase a dar o salto. Já existe a tecnologia, está neste momento a curva de adoção em curso até chegar, certamente não será a generalidade, porque há áreas muito concretas, nomeadamente produção de vinhos de alta qualidade, em que ainda será feito manualmente, mas em escala isso é um processo que está a acontecer e é uma das linhas historicamente de desenvolvimento do setor agrícola, é tornar-se cada vez mais independente das elevadas exigências de mão de obra. Mas ainda assim, Aline, é preciso gente para trabalhar no campo, é preciso gente que queira investir no campo. Como é que se resolve este problema dos recursos humanos? Eu julgo que esse problema acaba por se resolver, obviamente, com vontade política, vontade do Estado. Por exemplo, um dos grandes problemas que afasta também muitos jovens de mudarem a sua vida, irem para o interior, para além de todos os problemas que nós já fizemos referência aqui, é também o problema de acesso à terra, compra ou arrendamento. Portanto, ou tem uma ligação já familiar ou para fazer um investimento de si já é difícil, porque tem que investir a nível de conhecimento, tem depois que investir para adquirir ou arrendar a terra, depois tem que fazer o investimento das infraestruturas, a falta de equipamento, quer dizer... E os fundos europeus não dão aí uma ajuda? Deveriam dar, de facto, e penso que até dão a um determinado, em alguns projetos. Nomeadamente no PAC. O que houve para a aquisição, não. O que houve já uma iniciativa, foi uma iniciativa chamada do Banco de Terra, sim, que acabou por não ter grande expressão depois e não teve terreno. grande expressão no terreno, porquê? Se existia, foi falta de conhecimento? Às vezes há ideias que são, teoricamente são boas, mas depois na prática não descolam, não é? Sim. E essa foi uma delas, portanto, criar um banco, portanto, no fundo uma base de dados de terra disponível que depois seria facilmente acessível e por compra ou por arrendamento. O que é que está a acontecer neste momento? O custo da terra está a aumentar de uma forma inimaginável há uns anos e isso, lá está, como tudo, pode ser visto como mau, mas também pode ser visto, isso é o resultado do valor inerente que a terra está a ter, nomeadamente o Alqueva é um exemplo disso. Portanto, a terra, por ter água disponível, tornou-se muito mais valorizada. E, portanto, não é fácil, de facto, portanto, para os jovens agricultores terem acesso à terra. Não é de facto um problema que está por resolver. Então, talvez tivesse que ser concentrado. Acabo o curso, quero ser uma jovem agricultora e não tenho grande dinheiro para investir. Posso sonhar ou o sonho fica logo pelo caminho? Ou vou emigrar? Exato. Assim, pode sonhar. Há formas, eu que diria primeiro, e digo aos meus alunos, primeiro vão ganhar experiência, sobretudo, vamos imaginar o caso puro e duro de um estudante de agronomia sem experiência de campo.
primeiro vão ganhar essa experiência trabalhando por conta de outrem, a experimentar a atividade, a cometer erros, a aprender, vão visitar explorações agrícolas, não só cá em Portugal como no estrangeiro, dedicadas à atividade que se dedicam, e depois então com tarimba, com muitos calos, então, porque a atividade agrícola decididamente não é fácil, não é? É uma vida dura, não é? É chamada a agricultura a céu aberto, não é? Portanto, e aí disso a digitalização não consegue resolver a suscetibilidade que as culturas têm à intempérie. Ainda bem que diz isso. Pode então, ajudar, então o que é que, mas não o que é que a resolve. digitalização não consegue resolver, para além dessa questão? O que é que a digitalização não resolve? A digitalização ajuda a tomar melhores decisões. Okay? Portanto, com base em dados, com base em sensores, ajuda-nos a tomar, como disse o engenheiro Firmino, ajuda-nos a tomar decisões com base em factos e não com impressões ou não com contradições. Portanto, é isso que é ir a atuar de forma mais oportuna na resolução de problemas. O que é que ela não nos ajuda? Não nos ajuda, por acaso tenho um slide sobre isso, que é, ela não nos ajuda a colmatar má gestão. Ou seja, um mau agricultor, com as ferramentas do digital, vai continuar a ser vai ser melhor, mas vai continuar a ser, porque dá-nos base para tomar as decisões. Não toma totalmente as decisões por nós, tirando em alguns casos de robotização, por exemplo, em que podemos fechar o ciclo e ter a própria tomada de decisão incluída no sistema. E, portanto, é preciso, digo também muitas vezes isto, primeiro é preciso fazer agricultura bem feita, seguindo os protocolos que são ensinados e que são estabelecidos para a rega, para a fertilização, para os tratamentos fitossanitários, para a proteção das culturas, e depois então vem a precisão, vêm as ferramentas para complementar essa boa estrutura de base. Portanto, muitas vezes fazemos o exercício nas empresas estamos uns anos a resolver problemas de base, problemas de drenagem, problemas de vária ordem, de uniformidade de rega, etc. E depois então passamos para a questão das cartografias, isso já é outro nível. Já é outro nível, mas terminar, que sem o trabalho de base feito não joga, não é? Portanto, é preciso ver a coisa, preciso ver o exercício como um todo. Ajuda a resolver esses problemas, mas essa base tem que estar feita primeiro. Aline, considerações finais. Considerações finais. Penso que vai muito na linha daquilo que o professor destacou, da formação, da possibilidade e de ver até a nível de políticas orçamentais, de organização do interior. E, claro, como dissemos ainda no início desta conversa, está tudo interligado. Portanto, não podemos apostar numa área sem ter uma base para as pessoas terem a vida formatada para conseguir progredir e aumentar e, de facto, seguir as políticas não só do nosso país e da necessidade de melhorar a nossa agricultura, mas também daquilo que nós estamos inseridos, que é na União Europeia, e tentar absorver e aplicar algumas dessas possibilidades económicas que a Comunidade Europeia nos pode dar dentro do nosso país. Aline, professor Ricardo Braga, muito obrigada aos dois pela vossa análise, e como discutimos aqui, está tudo interligado, é preciso pensar como um todo. A digitalização é uma ferramenta muito poderosa e ainda tem um longo caminho pela frente, e é mesmo o futuro, a agricultura digital. O país tem de começar a implementar mais medidas para digitalizar o setor agrícola. Foi aquilo que percebemos com os nossos convidados, e foi mais um ciclo de conversas terra a terra, uma parceria entre o Expresso e a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Agradecemos a sua atenção. Numa próxima oportunidade iremos debater, iremos refletir mais um tema ligado ao setor agrícola. Até breve.